Meus amigos, minhas amigas, vocês já viram aquelas pessoas que mentem, né? Que a pessoa conta uma mentira e aí, para tentar justificar aquela primeira mentira, ela termina contando uma outra mentira. E aí, essa segunda mentira também, ela termina tendo que inventar uma terceira mentira para justificar aquela segunda mentira. E aí vai indo num crescendo que ela termina se enrolando de uma tal maneira, né, que tudo vira uma grande mentirada. E às vezes ela já nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? Mas a verdade é que esse caso aí do Banco Master, essa ligação do Alexandre de Moraes e de sua esposa Vivi Bassi, né? Vivi Bassi Moraes, com o Banco Master e esse contrato que ela tem, né, milionário, de 129 milhões que ela tinha, né, porque o banco agora já fechou, ela tinha um contrato de 129 milhões de reais, pelo qual ali ela receberia uma bagatela ali, um dinheirinho qualquer, assim, sabe, um trocadinho ali de 3,5 milhões por mês, né? Talvez ela esteja ganhando melhor, estivesse ganhando melhor do que o Neymar até lá, tá ganhando lá no Santos Futebol Clube, né? Para voltar para o Brasil aí, né? Com seus gols e ajudar o Santos a sair da situação difícil que estava. Mas a verdade é que é um contrato milionário. E agora, hoje, no dia de hoje, ela lançou uma nota tentando justificar, né, o contrato que ela tinha com o Banco Master e também mostrar os serviços que estavam sendo prestados para o banco. E aí ela se complicou mais ainda porque a imprensa foi para cima e está todo mundo descendo a lenha e dizendo que a nota que ela fez piorou mais ainda a situação porque não justifica nada e é uma nota sem sentido, né? Então, a verdade é que complicou mais ainda. Eu vou mostrar para vocês esses cortes, né, da Malu Gaspar descendo a lenha na Vivi Bassi de Moraes e também o carequinha lá da UOL, né, o Josias de Souza, que é comentarista lá da UOL, também descendo a lenha na esposa do Moraes por conta dessa nota que ela fez hoje aí. O pessoal resolveu partir para cima do Xandão e de sua esposa e ninguém está mais acreditando nesses ministros. Na verdade, assim, né? Talvez nunca acreditaram, mas como eles estavam condenando Jair Bolsonaro, eles ficavam passando pano porque era interesse deles condenar Jair Bolsonaro, né? Porque Jair Bolsonaro cortou aí muitas regalias aí dessas mídias, né? Principalmente da Globo. Então eles tinham muito ódio do Jair Bolsonaro, queriam que ele estivesse na cadeia e não voltasse mais à presidência da República. Mas então, pessoal, vamos ver aqui. Não esqueça de deixar seu like e também o seu comentário, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário para ajudar nosso canal, que é um canal de direita, que tem por objetivo mostrar essa bandalheira, né? Combater essa bandalheira que se instalou em nosso país desde que esses ministros aí do STF resolveram soltar o meliante da cadeia e reconduzi-lo à cena do crime, como disse o Geraldo Alckmin. Então ajuda o nosso canal aí, pessoal, dá uma forcinha porque quanto mais gente tiver inscrita, quanto mais curtidas, quanto mais comentários, mais o canal ganha relevância. Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou mostrar aqui a Malu Gaspar falando sobre a possibilidade de o Vorcaro fazer uma delação premiada. Depois ela vai fazer a fala criticando a Vivi Barça e, por fim, o Josias de Souza. Vamos lá. Então, se ele quiser, ele tem muita coisa para contribuir com as investigações e não vejo ele com muitas alternativas a não ser fazer essa delação, porque e ele tem que entregar, tá? Tem uma conversa, às vezes a gente ouve, assim como você também tem ouvido muita gente comentando essa hipótese e tal. Ah, mas se ele vai ter que entregar, ele é o líder da organização criminosa. Não é bem assim. Primeiro que ele tem sim quem ele entregar. Ele sabe todo mundo que ele comprou, todos os crimes que ele cometeu e quem são os cúmplices dele. Então, e outra coisa, nós estamos falando de uma pessoa que escondeu, só com o pai, escondeu 2 bilhões de reais. Só nessa etapa da investigação foram apreendidos 22 bilhões de reais em bens. Numa única festa, gastava 9 milhões de reais. Então, tem sim muita coisa que ele sabe, que ele fez, muita gente que ele comprou e muita informação que ele pode dar. Agora, tem outra coisa que se diz líder de organização criminosa não pode delatar. Eu fui atrás de ler a lei da delação premiada e a lei não diz nada disso. O que a lei diz é que líderes de organização criminosa não podem ter perdão judicial e nem escapar de serem denunciados. Eles podem ter benefícios, a depender do, como você falou, do que eles forneçam de avanço para a investigação. Mas não é proibido fazer delação de líder de organização criminosa. Foi nessa condição, por exemplo, que o Marcelo Odebrecht e o Emílio Odebrecht fizeram uma delação premiada que foi amplamente divulgada e muito utilizada pela justiça, até que depois teve o desfecho, a Lava Jato teve o desfecho que a gente viu. Mas a delação, ela é feita. Então, nesse sentido que eu acho que as coisas vão começar a caminhar. Eu acho que ele não tem alternativa porque ele não vai ser solto
e não tem mais ninguém que possa tentar protegê-lo, né, no sistema judicial, na Polícia Federal, essa gente toda que ele comprava, já não existe mais. Deixa eu registrar. Resumo, se a gente considerar que a hora homem, R$3.000, 267 horas de reunião, mais 108 horas para parecer, você tem R$1.200.000 pelo serviço. Se você considerar que um parecer leva 6 horas, aí você tem R$1.500.000 pelo serviço total descrito na nota da Viviane Barsi de Moraes. Isso, obviamente, é muito longe do valor efetivamente pago, não vou nem falar dos 130 milhões de reais, mas esse contrato, ele teve efetivo por 22 meses. Então, você tem 79 milhões de reais pagos por essas 267, 300 e... Você está calculando com aquele 15 profissionais mobilizados, é isso? Por hora homem. Daqueles 15 que reuniões, são 15 advogados. Dessas reuniões. Não, isso é a hora homem. Tá, a hora homem. Quanto valeria então no mercado isso? Quanto valeria a hora homem dessas reuniões. E aí você chega a uma situação muito complicada, porque não soma, né? Vamos multiplicar, então, 1.500 por 15. Guedinho? Oi? 1.500 por 15, querido. Com dinheiro que eu nunca vou ter na vida. Daria, você poderia dizer que esses 1.500 por 15 dá 60 milhões. Então, né, 1.500 por 15, vamos lá. 22 milhões e meio. Ainda assim, você não chega a esse valor, né? Então, acho que isso é uma questão importante da gente só para continuar fazendo e se ela acrescentar aqueles 3 escritórios que na nota diz que foram 3 escritórios subcontratados. Não, mas são 15 advogados. Total. 22 milhões e meio. Agora, olha só, ela elaborou opiniões legais sobre revisão da política de captação para o regime próprio da Previdência Social, traduzindo, política para fundos de pensão estadual. Um alvo de investigação porque o dinheiro foi investido de forma completamente irresponsável. Revisão da política revisão do programa de compliance. Compliance é um programa de ética para obtenção do selo Proética, implicando em revisão da estrutura do Departamento de Compliance, revisão do Código de Ética e Conduta, elaboração das políticas de relacionamento com o poder público, política de licitações e contratos, política de contato com concorrentes, política de conflito de interesses de partes relacionadas, além de procedimentos na área de compliance para se adequar ao exigido pela Corregedoria Geral da União. Acho que todo mundo aqui reconhece que não deu certo. Os serviços foram prestados para uma pessoa que acabou presa justamente por esses problemas. Então, além do valor não combinar com o que está escrito no contrato, os serviços prestados me parecem diferir muito, até mesmo do escopo do contrato que a gente publicou. Ele previa a prestação de serviço perante uma série de órgãos, né? Eu tenho até aqui Ministério Público, CAD, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e isso não está descrito nem aqui, a gente também não encontrou. Então, acho que essa é uma explicação insuficiente que tenta resolver essa demanda política nos bastidores sobre, olha, precisa falar alguma coisa porque não dizer nada está ruim. Nós publicamos as mensagens na sexta-feira, na quinta-feira, mostrando as conversas que o Porcaro teve com o ministro Alexandre de Moraes, periciadas, bom dizer, pela Polícia Federal, não pela CPI do INSS, é um arquivo retirado do celular do Daniel Porcaro no momento da prisão e por isso foi possível recuperar as mensagens de visualização única enviadas pelo Porcaro e o que esses arquivos mostram são 9 mensagens trocadas entre eles, em que o Porcaro prestou contas ao ministro Alexandre de Moraes do avanço da sua negociação com o Fictor, que não tem nada a ver com o que está escrito aqui, então não sabemos nem para que essa discussão sobre a negociação com o grupo Fictor para vender o Master, se vendia, se antecipava, não sabemos qual a razão, e também aqueles diálogos que a gente comentou aqui. Conseguiu bloquear alguma novidade? Bloquear o quê? Né? Tudo isso ainda está sem explicação. O ministro disse que são pastas da CPI. Não são, nós já esclarecemos. E acho que tudo isso compõe esse quadro. É um agravamento da crise no Supremo, uma tentativa de dar respostas dada a pressão dos pares e do sistema político, mas não está funcionando. Essa primeira informação que a Mônica traz hoje, né, é até o nosso título aqui, todo mundo está curioso para saber, nossa audiência bombando agora, o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes. O que isso implica para o Supremo Tribunal Federal? O que isso implica para Alexandre de Moraes? Esse detalhamento no qual ela faz essa confirmação. Até novembro, né, quando ele foi preso, o Porcaro, ela tinha esse contrato com ele, Josias. O Brasil pode fazer muita coisa pela doutora Viviane Barsi, Fabiola, exceto o papel de bobo, né? E ela está fazendo um esforço conjunto com o marido para tentar explicar as vinculações da família com o Daniel Porcaro. Agora, até aqui, esse esforço não foi bem sucedido. A nota da doutora, ela tenta explicar quais foram os serviços prestados pelo escritório da família Moraes ao Banco Master. E a tentativa, a meu juízo,
não foi bem sucedida, Fabiola. Nós estamos falando de um contrato que, se tivesse vigorado até o final, remuneraria o escritório da doutora Viviane, e lá trabalham também filhos do Alexandre de Moraes, em 129 milhões, então 36 meses, 129 milhões, isso dá 3 milhões e 600 mil reais por mês. Isso fura o teto de qualquer banca advocatícia no Brasil. E a doutora recebeu esse mimo do Banco Master. A suspeita, Fabiola, de que se a Viviane Barsi não fosse mulher do Alexandre de Moraes, não receberia do Daniel Boccaro nem bom dia, mas recebeu esse contrato milionário, 3,6 milhões de reais por mês. Então, o óbvio, ou quem olha e que não tem divergência com o óbvio, enxerga aqui uma tentativa do Daniel Boccaro de comprar o acesso à maçaneta, ao WhatsApp, ao contato telefônico com o marido da Viviane, que é o Alexandre de Moraes. E há mensagens que mostram que o Daniel Boccaro dava absoluta prioridade aos pagamentos desse contrato. Então, há mensagens, já foram divulgadas, nas quais ele aparece dizendo que é prioritário o pagamento do honorário da doutora Viviane. E aí ela fala que produziu lá 36 pareceres, promoveu 94 reuniões. Agora, não há vestígio, e o contrato previa isso, de assessoria jurídica do escritório da doutora Viviane no Congresso Nacional, no Banco Central, na Receita Federal. O contrato tem lá determinadas especificações. Ela não mencionou nenhum serviço prestado nessas repartições em Brasília. Ela fala que entre os pareceres que forneceu ao Master estava orientação na área de compliance. Compliance é um nome elegante para definir um conjunto de práticas e políticas internas, procedimentos que garantem em uma empresa a conformidade com as leis, respeito às normas regulatórias, aos princípios éticos, para minimizar riscos de fraudes. E estamos vendo que não foi bem sucedido o aconselhamento da doutora Viviane, que hoje o Master foi liquidado por excesso de fraudes e o dono do banco, o contratante, o Daniel Boccaro, está na cadeia. O operador do contrato, o que realizava os pagamentos, o Fabiano Zettel, também está na cadeia. Fala também, Fabiola, entre os serviços prestados pelo escritório da doutora Viviane, está a ajuda que o escritório deu ao Master para implementar um novo código de ética e de conduta do banco. Também não foi bem sucedida a doutora nessa empreitada, porque não falta a ética e a ausência de conduta no banco do Daniel Boccaro. Então, realmente, Fabiola, a nota divulgada pela doutora Viviane Barsi, nas pegadas do noticiário sobre a eventual troca de mensagens do Boccaro com o Alexandre de Moraes no dia da primeira prisão dele, no ano passado, em novembro, tudo isso mostra um esforço repentino, porque até aqui a família Moraes vinha ignorando esse noticiário, vinha dando de barato que isso não prejudicava a atuação do ministro. Agora, de repente, tiveram um surto de transparência e resolveram explicar as suas relações com o Daniel Boccaro e com o Master. Mas são explicações precárias, Família. Como disse, é uma remuneração muito alta, que explode o teto das bancas de advocacia no Brasil. E o relatório, o material fornecido pela doutora Viviane Barsi, nessa nota que divulgou, não justifica tamanha remuneração. Ele tem. Meus amigos, pelo jeito, a Viviane Barsi, o escritório da Viviane Barsi, não vai ser contratado por mais ninguém, porque pelos serviços prestados por ela e o aconselhamento que ela fez aí para o Banco Master, não foi nada bom, né? Tanto é que o dono está preso, né? O sócio está preso, todo mundo está preso, né? Olha, foi terrível, hein? Se depender desse trabalho dela aí, provavelmente ninguém mais contrata o escritório da Vivi Barsi de Moraes, a esposa do Alexandrão, do Xandão, né? Gente, é surreal o que está acontecendo, né? É tão descarado, né? É tão descarado que a própria imprensa não tem nem como esconder, não tem nem como passar pano, né? O nível, né? O nível de descaramento é tão grande que não tem como mais, né? Ficar tentando passar pano para esses ministros, né? E quem tentar fazer isso vai ficar muito mal na finta, porque um jornalista que se ponha a tentar passar pano agora para esses ministros do STF, dada a situação que nós estamos vivendo,
não tem condição, né? E é por isso, acho que os jornalistas aí, de modo geral, agora resolveram também descer a linha. Agora virou generalizado, né? Antes todo mundo era generalizado, todo mundo passando pano e puxando o saco dos ministros do STF, né? Se vocês lembrarem, há pouco tempo atrás, um ano atrás, estavam lá essas mesmas, essa Andréa Sadi, na época estava trabalhando a Daniela Lima lá na Globo, tinha aquela outra comentarista que também foi mandada embora, não me lembro o nome dela agora, mas elas ficavam, eu acabei de falar com o ministro tal, eu acabei de falar aqui no Zap com o ministro não sei o quê. Elas estavam o dia inteiro conversando com ministros, trocando ideia com ministros, por conta do processo das fake news e por conta do processo do golpe, o qual elas estavam aprovando e querendo que fosse a bom termo no sentido de condenar o Jair Messias Bolsonaro. Bom, como vocês sabem a história, né? Eles condenaram e agora eles estão satisfeitos aí, porque o Bolsonaro, estando preso, né? O Bolsonaro era um inimigo dessa galera aí da imprensa, porque cortou mordomias, né? Cortou mordomias da Globo, principalmente da Globo, e eles ficaram com um ódio e queriam tirá-lo do poder e fazer com que ele não tivesse chance de voltar ao poder. Não tem nada a ver com golpe, não tem nada a ver com nada disso, né? O que eles queriam mesmo era que ele estivesse longe do poder, porque perderam benefícios, né? Grana. No fundo, é tudo grana que rola, que vale a grana, o que está por trás de tudo aí é a grana. E então a gente vê a cada dia a situação do Alexandre de Moraes piorar, né? E ele vai ficando cada vez mais exposto e o STF de cada vez mais desmoralizado perante a opinião pública. Vai ter que haver uma reforma. Agora vai ser muito difícil que haja qualquer coisa, porque nós estamos em ano de eleição e os presidentes, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado, o Hugo Mota e o senhor Davi Alcolumbre, eles não têm o menor interesse, até porque eles têm rabo preso, não têm o menor interesse em promover nenhuma reforma realmente mais profunda que modifique aí a estrutura do STF, a forma de se colocar os ministros lá no STF, né, de se escolher os ministros, teria que se modificar tudo, né? Diminuir o tempo de mandato para eles, no máximo ali 5, 6 anos de mandato, e ter mais rotatividade, de forma que não ficasse tanto tempo nesses ministros aí. Assim, esse é um cargo vitalício, já pensou? Você pega um cargo e fica trabalhando lá pro resto da vida. Mesmo que você faça um monte de besteira, como estão fazendo esses ministros aí, ficam lá o resto da vida protegidos pela lei, né, e por eles mesmos, né? Porque um ministro, eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas um ministro do STF só pode ser julgado por outros ministros do STF, ou seja, somente, digamos que um dos ministros cometeu algum crime comum aí, né? Somente os outros 10 ministros é que vão poder condenar esse ministro que cometeu o crime. Então, são eles mesmos, entre eles, que se condenariam, né? Que teriam a capacidade de tirar um ou outro lá, né? Mas acontece que eles têm esse corporativismo, né? Eles estão lá e se protegendo um ao outro. Por isso que Gilmar Mendes, né, o Dino, todo mundo está tentando blindar aí os ministros para que eles não sofram nada. E, a não ser isso, a outra opção seria o Senado, né? O Senado fazer o impeachment de um dos ministros. Só que, enquanto nós tivermos Davi Alcolumbre, nós não teremos impeachment de ministro do STF, até porque o Davi Alcolumbre também deve ter lá os seus motivos, os quais eu não vou falar aqui, mas porque você deve já imaginar, né? É aquele rabo que fica, não passa pela porta, né? A porta fecha e o rabo fica preso, né? Sabe como é que é? Então, é isso daí. Pessoal, precisamos nessas eleições, né, fazer aquilo que o Nicolas Ferreira, né, fez aí na sua caminhada. Precisamos acordar para o Brasil, né? Precisamos participar desse movimento Acorda Brasil e precisamos, acima de tudo, dar um fora Lula, né? Chega de bandalheira, vamos dar um fora Lula e vamos participar desse movimento Acorda Brasil, né? Para tirar o país dessa situação desesperadora que se encontra, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, viu? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.